Você já imaginou que um simples gesto de bondade poderia mudar o rumo da sua vida? O que você faria se ajudasse um idoso perdido no aeroporto e só depois descobrisse que ele era o pai de um dos homens mais ricos da cidade? Será que o destino tem planos escondidos pra gente? Você acredita que um pequeno ato de gentileza pode te levar ao amor verdadeiro? Comenta aqui. Você já viveu um encontro inesperado assim? Já deixa o like e se inscreve no canal porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. O relógio da área de embarque marcava 16h47 daquela tarde nublada. O aeroporto estava lotado, como sempre. Passageiros corriam de um lado para o outro, bagagens sendo arrastadas, anúncios ecoando nos alto-falantes com chamadas de última hora para os voos. No meio de toda aquela correria, Lívia, com seus recém-completados 20 anos, arrastava os próprios passos como quem carregava o peso do mundo nas costas. Ela estava cansada, não só fisicamente, mas emocionalmente. A entrevista de emprego que tanto sonhara tinha sido um desastre. Na hora das perguntas, sua voz falhou, as mãos suaram e as respostas saíram trêmulas. Ela não tinha o diploma universitário que as outras candidatas ostentavam. Tudo o que tinha era vontade e uma coragem que parecia estar se esgotando dia após dia. Sentou-se em uma cadeira de plástico perto da cafeteria do aeroporto, largando sua mochila surrada ao lado. Pegou as moedas do fundo da bolsa e conseguiu comprar um café preto, amargo, que parecia resumir exatamente o gosto que a vida estava tendo para ela nas últimas semanas. Enquanto soprava o líquido quente no copo de isopor, viu de relance uma cena que lhe chamou a atenção. Um senhor de idade, de terno bem passado e cabelos completamente brancos, estava parado próximo à saída de desembarque. Ele parecia perdido, olhando de um lado para o outro como se procurasse alguém, ou talvez tentando lembrar de onde deveria ir. Lívia observou enquanto o idoso tirava um papel amassado do bolso, olhava para ele e depois voltava a encarar o movimento das pessoas com um olhar confuso. Foi quando a bengala dele caiu. Ela viu quando ele se abaixou com dificuldade, tremendo, tentando pegar o objeto no chão. Algumas pessoas olharam, mas passaram direto. Ninguém parou para ajudar. Sem pensar duas vezes, Lívia se levantou. "O senhor precisa de ajuda?" perguntou com um sorriso gentil, enquanto se abaixava para pegar a bengala e entregá-la de volta a ele. O senhor levantou o olhar e sorriu de volta. Um sorriso cansado, mas sincero. "Oh, muito obrigado, minha querida. Eu..." Ele parou, procurando as palavras. "Esses aeroportos me deixam mais perdido que criança em parque de diversões." Lívia deu uma risada leve, sincera, como há dias não fazia. "Está esperando alguém? Posso ajudar o senhor a encontrar?" Ela perguntou, já olhando ao redor, tentando localizar algum funcionário do aeroporto. "Na verdade, meu filho mandou um carro me buscar. Mas eu não estou conseguindo encontrar a saída certa", disse o idoso, mostrando o papel amassado com um endereço de estacionamento VIP. Lívia leu rapidamente e entendeu o problema. O senhor estava no terminal errado. "O senhor precisa ir para o terminal B. Fica um pouco longe daqui, mas posso levar o senhor até lá se quiser." O idoso a olhou como se ela fosse um anjo enviado do céu. "Você faria isso por mim?" ele perguntou com os olhos marejados. "Claro que sim", respondeu ela, com aquele instinto natural de cuidar das pessoas, algo que herdara da mãe enfermeira. Os dois começaram a caminhar lentamente pelo corredor. Ela puxava a mala dele, pequena, mas pesada. No caminho, Lívia percebeu que ele tinha um ar de nobreza. Não pelas roupas caras, mas pela postura, pelo jeito de falar. "Meu nome é Antônio. Antônio Lemos", disse ele com um leve sorriso. "Prazer, seu Antônio. Eu sou Lívia." "Você trabalha aqui no aeroporto?" Ela riu. "Não, só estava de passagem, voltando de uma entrevista de emprego, que por sinal foi um desastre." Ele a olhou com interesse. "Um desastre? Não acredito. Com essa educação toda?" brincou ele. "Já se fosse só educação que contasse." Ela respondeu rindo também. Quando chegaram ao terminal B, um carro preto de luxo estava parado, com um motorista de terno aguardando. O motorista veio ao encontro de Antônio, pegou a mala dele e agradeceu a jovem com um aceno educado.
Antes de entrar no carro, Antônio se virou para Lívia. Você foi a melhor parte do meu dia hoje, minha menina. Espero que a vida lhe devolva em dobro essa gentileza. Ela sorriu, acenou e ficou ali parada enquanto o carro partia. O coração dela estava aquecido. Por mais que o dia tivesse sido difícil, aquele pequeno gesto de bondade trouxe uma paz que ela não sentia há tempos. Ela nunca poderia imaginar que aquele simples ato de ajuda acabaria mudando toda a sua vida. Enquanto caminhava de volta, ela pegou o celular e mandou uma mensagem para a mãe. Hoje foi um dia estranho, mas acho que fiz a coisa certa. Te amo, mãe. Do outro lado da cidade, dentro do carro, Antônio pegava o celular e ligava para o filho. Caio, você precisa conhecer uma garota. Mal sabia Lívia que naquele instante, a história dela e de Caio Lemos tinha acabado de começar. Do outro lado da cidade, dentro de uma imponente cobertura com vista para o Parque Central, Caio Lemos terminava mais um dia exaustivo de reuniões. Vestia uma camisa social branca, com as mangas dobradas até os cotovelos e a gravata afrouxada no pescoço. Os negócios da família cresciam em ritmo acelerado. Como CEO da rede de hotéis Lemos, Caio era conhecido por ser implacável no trabalho e frio nas relações pessoais. Ele estava prestes a fechar seu laptop quando o celular vibrou. Na tela, o nome do pai. Papai. Caio estranhou. O pai raramente ligava para ele durante o horário de expediente, e aquele horário, bem, estava fora. Era do comum. Alô? Atendeu com a voz séria. Do outro lado, o tom de Antônio Lemos era completamente diferente. Leve, emocionado, quase juvenil. Caio. Hoje eu conheci uma garota, uma menina, uma alma boa. Caio arqueou a sobrancelha, curioso. Que história é essa, pai? Antônio contou tudo. A confusão no aeroporto, a gentileza inesperada, o jeito carinhoso como Lívia o tratou, e principalmente o fato de ela não ter mostrado nenhum interesse em saber quem ele era ou se ele tinha dinheiro. Filho, ela me tratou como um ser humano, não como um velho rico ou um passaporte para alguma vantagem. Como tantas pessoas fazem. Caio soltou um sorriso irônico. Infelizmente, isso é raro hoje em dia, murmurou. Pois é por isso mesmo que você precisa conhecê-la, pai. Ele começou a argumentar, mas o velho foi incisivo. Não é brincadeira, Caio. Eu quero que você a conheça. Quero que agradeça a ela por mim. Caio suspirou, mas não podia negar um pedido daquele tom vindo do pai. Tá certo. Vou dar um jeito. Como é o nome dela? Lívia. Só sei que se chama Lívia. E que trabalha numa loja de conveniência. Perto do aeroporto. Aquilo já era um começo. Na manhã seguinte, Caio acionou seu assistente pessoal. Pediu imagens das câmeras do aeroporto, descreveu a aparência da jovem e pediu que rastreassem qualquer informação que pudessem encontrar. Em menos de 4 horas, a equipe de segurança entregou tudo. Fotos dela ajudando o Sr. Lemos, o trajeto que ela fez até o Terminal B e, por fim, o local onde ela havia entrado. Uma pequena loja de conveniência localizada a poucas quadras. Dali Caio analisou as imagens com atenção. Pela primeira vez em muito tempo, se pegou sorrindo de verdade diante da tela do computador. Então você é a tal Lívia, murmurou para si mesmo. Vestia jeans simples, camiseta de algodão, o cabelo preso em um rabo de cavalo, com alguns fios soltos pelo rosto. Ela parecia real. Diferente de todas as mulheres com quem ele tinha saído nos últimos tempos. Sem hesitar, decidiu ir até lá. Mas com uma condição: não revelaria quem era. Pelo menos não ainda, queria conhecê-la de verdade. Queria ver como ela o trataria, sem saber que estava diante de um dos homens mais ricos e influentes da cidade. No início da tarde, Caio estacionou discretamente um dos carros mais simples de sua frota. Um sedã preto discreto, sem os emblemas. De luxo. Vestia jeans escuro, camisa cinza de algodão e tênis, sem seguranças, sem motoristas. Ao entrar na loja, o cheiro de café fresco misturado com produtos de prateleira foi a primeira coisa que o atingiu. A iluminação era fraca, mas aconchegante. E lá estava ela, atrás do balcão, empilhando pacotes de salgadinhos. Por um momento,
Caio parou na porta, observando-a com atenção. O jeito como ela se esticava na ponta dos pés, tentando alcançar a prateleira mais alta. O sorriso que dava para uma senhora que lhe perguntou o preço de um chocolate. O brilho nos olhos, mesmo em meio a um dia comum de trabalho. Ele respirou fundo e caminhou até o balcão. Boa tarde, disse com um sorriso discreto. Lívia olhou para ele por cima do ombro, surpresa com o tom de voz grave e firme. Boa tarde, respondeu, com a mesma simpatia que oferecia a todos os clientes. Vou querer uma garrafa de água e... Ele olhou para a prateleira procurando algo para puxar conversa. Esse pacote de balas de hortelã. Ela pegou os itens, passou no caixa e sorriu. Mais alguma coisa? Na verdade, ele disse hesitando por um segundo. Talvez um café. Tem, ela riu. Não é dos melhores, mas serve... Disse pegando um copo plástico e enchendo com cuidado. Enquanto ela preparava o café, Caio a observava. Tudo nela parecia simples, mas ao mesmo tempo magnético. A forma como mexia o cabelo, como franzia a testa ao olhar o visor da máquina de cartão. Ao receber o troco, ele deixou algumas moedas a mais sobre o balcão. Pela simpatia, ela agradeceu, sem saber que aquele cliente misterioso estava ali com um motivo muito maior. Antes de sair, Caio virou-se para ela. Seu nome é Lívia, certo? Ela congelou por um segundo. É, como você sabe? Ele sorriu, deu um passo para trás e disse, com um olhar de mistério, sorte de ter acertado. Nos vemos por aí. E saiu, deixando-a, confusa e curiosa. No carro, Caio riu sozinho. Isso vai ser interessante, murmurou. Mal sabia ele que o jogo do destino só estava começando. O som do pequeno sino na porta da loja de conveniência anunciou mais uma entrada de cliente, naquela manhã de quinta-feira. Lívia, que arrumava a prateleira de biscoitos, virou-se automaticamente para cumprimentar com um sorriso. Mas assim que viu quem era, o coração deu um salto no peito. Caio estava de volta. O mesmo homem da tarde anterior, com a voz grave e aquele olhar firme que parecia atravessar a alma. Ele vestia uma camiseta preta simples e jeans, mas havia algo na postura dele. Uma elegância discreta que o fazia destoar de todos os outros fregueses que entravam por ali. Ela respirou fundo, tentando disfarçar o nervosismo. Bom dia, disse ela, ajeitando uma mecha do cabelo atrás da orelha. Caio sorriu de leve. Bom dia. Resolvi testar aquele café que você disse que era não muito bom. Lívia riu, relaxando um pouco. Corajoso da sua parte. Ela brincou, indo até a máquina para preparar o café. Açúcar? Preto. Puro. Respondeu ele, apoiando os cotovelos no balcão e observando cada movimento dela com atenção. Ela entregou o copo e os dedos dos dois se tocaram por um breve segundo. Foi rápido, mas o suficiente para uma descarga elétrica percorrer os dois corpos. Nome bonito, Lívia. Ele comentou como quem jogava conversa fora, mas o olhar dizia outra coisa. Ela arqueou a sobrancelha desconfiada. Você tem o estranho hábito de adivinhar nomes dos clientes? Caio deu um sorriso enviesado. Talvez seja só muita sorte. Os dois trocaram olhares. Por um instante, o mundo ao redor pareceu desacelerar. Lívia quebrou o silêncio primeiro. E o seu? Perguntou, cruzando os braços de maneira casual. Caio. Só Caio? Ele deu de ombros. Por enquanto, só Caio. Ela riu da resposta. Era óbvio que ele estava escondendo algo, mas de forma curiosa e divertida. A partir daquele dia, as visitas de Caio tornaram-se frequentes. Uma vez pela manhã, outra no meio da tarde, às vezes até no início da noite, antes da loja fechar. Ele sempre comprava algo simples, uma garrafinha de água, um pacote de balas, às vezes só um café. O motivo real era um só: ver Lívia. Ele gostava da forma como ela tratava as pessoas. Cada cliente recebia um sorriso genuíno. Quando uma senhora idosa esquecia a carteira, ela anotava a dívida com confiança de que pagariam depois. Quando um garoto de bicicleta vinha correndo comprar doces, ela deixava escolher com calma. Caio observava tudo de longe, encantado. E aos poucos, Lívia também começou a notar.
Começou a perceber que ele ficava mais tempo na loja do que o necessário, que sempre puxava a conversa, que reparava nas pequenas coisas. Quando ela cortou o cabelo, quando trocou o brinco, quando chegou mais cansada num dia difícil. Sabe, você tem vindo muito aqui, disse ela certa vez, fingindo desinteresse enquanto organizava os refrigerantes. Culpa sua, respondeu ele com um sorriso travesso. Minha, sua simpatia vicia, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Lívia sentiu as bochechas corarem. Aquela troca de olhares, aquele jogo de provocações, estava ficando cada vez mais difícil esconder o quanto ela também estava gostando. Uma tarde, perto do horário de fechar, a chuva caiu de repente, forte e intensa. Caio estava lá dentro. Parece que você vai ter que me aguentar mais um pouco, disse ele olhando pela vidraça embaçada. Ela riu, mas por dentro o coração acelerou. Quer um café? Ofereceu. Só se for na sua companhia. Os dois sentaram-se nos bancos altos perto da vitrine. O barulho da chuva, o cheiro de café fresco e o calor de duas almas que, mesmo tentando, não conseguiam mais disfarçar a atração crescente. Me conta, disse Caio apoiando o queixo na mão, encarando-a como se fosse a coisa mais interessante daquele mundo. Por que uma garota tão incrível como você ainda está trabalhando aqui? Lívia deu uma risada triste. Incrível. Acho que você está exagerando. A vida não tem sido muito generosa comigo ultimamente, mas estou tentando. Procurando algo melhor. Só que tá difícil. Caio ficou em silêncio por um instante. Sentiu vontade de contar a ela que poderia resolver a vida dela com uma ligação, mas conteve-se. Aquilo era o que ele mais queria evitar, que ela soubesse quem ele era. E mudasse. Com isso, ele queria mais. Queria que ela gostasse dele, apenas por ele. A conversa seguiu leve, com risadas, confidências bobas, histórias de infância e até troca de gostos musicais. Quando a chuva começou a diminuir, Caio levantou-se. Acho que já tomei café demais por hoje. Antes de sair, porém, parou na porta. Amanhã posso passar aqui de novo? Lívia mordeu o lábio, fingindo pensar. Se prometer não reclamar do café, prometo. Ele saiu, deixando-a rindo sozinha atrás do balcão. Assim que ele entrou, no carro, a primeira coisa que fez foi mandar uma mensagem de voz para o pai. Você tinha razão. Ela é diferente de todas as outras. Enquanto isso, Lívia subia as escadas de casa, ainda com o coração acelerado. Sentia algo estranho. Bom, mas ao mesmo tempo, perigoso. Mal sabia ela que aquele era só o começo de uma história que mudaria sua vida por completo. Os dias passaram com uma leveza estranha, como se o universo conspirasse para que Caio e Lívia se cruzassem cada vez mais. Ele sempre aparecia na loja nos horários mais improváveis, e ela, mesmo tentando fingir que não, já esperava por ele. Era um sábado ensolarado quando tudo mudou. Lívia estava organizando a vitrine de doces quando ouviu novamente o som do sino na porta. Era ele. Mas dessa vez, diferente de todas as outras, Caio não estava com a roupa casual de sempre. Usava uma camisa de linho azul clara, com as mangas dobradas, uma calça bege alinhada e sapatos discretos. O perfume também era mais marcante, e o cabelo estava perfeitamente arrumado. Ela levantou os olhos e sentiu o estômago revirar de um jeito novo. Uau! Escapou de seus lábios antes que pudesse se conter. Caio riu. Gostou? Perguntou, parando diante do balcão, com um sorriso de canto que deixava qualquer mulher sem ar. Tá de casamento hoje? Ela brincou, tentando disfarçar o nervosismo. Quase, respondeu com um olhar que a fez corar imediatamente. Na verdade, queria te convidar para sair. Um café, só que um pouquinho melhor do que o da sua máquina. Lívia congelou. Por um segundo. Eu? Sair? Com você? Exatamente. Ela hesitou, o coração disparado. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que dizia que ela podia confiar. Tá bom. Só me dá 5 minutos para terminar aqui. Minutos depois, ela surgiu com o cabelo solto, trocando o avental por uma jaqueta jeans surrada. Os dois caminharam até o carro dele, um modelo discreto, mas ainda assim
muito mais luxuoso do que qualquer outro que Lívia já tinha visto de perto. Durante o trajeto, a conversa fluiu com naturalidade. Caio a levou para um café charmoso no centro da cidade, com mesinhas ao ar livre e música ambiente. Pediram cappuccinos e dividiram uma fatia de torta de maçã. Riram de bobagens. Falaram de filmes, de música, de viagens que gostariam de fazer. Cada minuto que passava, a conexão entre os dois crescia. Depois do café, Caio sugeriu uma caminhada pelo parque ali perto. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que deixavam tudo ainda mais mágico. Sabe? Disse ele, parando de repente perto de um carvalho enorme. Eu não fazia ideia de que um simples café poderia me deixar assim. Assim como? Perguntou ela sorrindo, mas com o coração disparado. Com vontade de te beijar, respondeu de forma direta e sincera. Lívia sentiu o rosto inteiro queimar. Não sabia o que responder. As palavras fugiram. E tudo o que conseguiu fazer foi olhar nos olhos dele. Por um instante, os dois ficaram apenas se encarando. O mundo ao redor parecia desaparecer. Os sons das pessoas, o barulho distante do trânsito, o canto dos pássaros, tudo sumiu. Caio aproximou-se lentamente, dando tempo para ela recuar. Mas Lívia permaneceu exatamente onde estava. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se o chão tivesse sumido. O beijo foi lento no início, quase uma dança tímida de reconhecimento. Mas, aos poucos, foi ganhando intensidade. As mãos de Caio deslizaram para a cintura dela, enquanto os dedos de Lívia tocaram de leve a nuca dele. O gosto do café ainda estava ali, misturado com o perfume dele, com o calor das mãos, com o arrepio que percorreu a espinha dela. Quando os dois se separaram, foi apenas por falta de ar. Lívia abriu os olhos devagar. E sorriu, ainda meio sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Isso definitivamente foi melhor que o café da minha loja, ela disse, fazendo os dois rirem juntos. Caio encostou a testa na dela e respondeu baixinho. Acredite, eu ainda nem comecei a te surpreender. O caminho de volta foi cheio de silêncios confortáveis, sorrisos bobos e trocas de olhares cúmplices. Na porta da casa dela, Caio a segurou pela mão por mais alguns segundos. Posso te ver amanhã? Perguntou. Se você prometer mais beijos como aquele... Ela brincou. Ele riu. Promessa feita. Naquela noite os dois dormiram sorrindo, cada um de um lado da cidade, mas com os corações batendo exatamente no mesmo ritmo. E mal sabiam eles que o que estava por vir mexeria com tudo o que acreditavam sobre amor, destino e segredos. O domingo amanheceu com o céu encoberto e uma leve garoa que deixava o ar mais frio do que o normal para aquela época do ano. Mesmo assim, o coração de Lívia estava aquecido. A noite anterior ainda estava fresca em sua memória. O beijo de Caio, o olhar dele, o jeito como suas mãos seguraram a cintura dela com firmeza e, ao mesmo tempo, cuidado. Tudo aquilo fazia a jovem sorrir sozinha, enquanto preparava o café da manhã. Ela sabia que algo estava mudando dentro dela. Havia semanas que sua vida seguia uma rotina cinza. Casa, trabalho, preocupações financeiras. E, de repente, tudo parecia ter ganhado cor. Do outro lado da cidade, em sua cobertura, Caio também despertava com um sorriso preguiçoso. Caminhou até a varanda com uma xícara de café, olhou para o horizonte e suspirou. Não lembrava a última vez que sentira aquele tipo de ansiedade boa antes de um encontro. Mas junto com o entusiasmo, vinha um peso. O segredo que ainda carregava. O celular vibrou com uma mensagem do pai. Já agradeceu pessoalmente a Lívia por mim? Como ela é? Quero detalhes. Caio sorriu ao ler, mas logo a expressão mudou. Como contar ao pai que ele já tinha se envolvido demais? Que na verdade estava apaixonado por ela? Ele digitou rapidamente. Ela é maravilhosa, depois te conto mais. Decidiu que aquela manhã seria perfeita para um novo encontro. Mandou uma mensagem para Lívia. Topa um passeio diferente hoje? Me encontra na frente da loja às 10 horas. A resposta veio quase de imediato. Topadíssimo. Às 10 horas em ponto, Caio. Estava parado na calçada, encostado no carro esperando por ela. Assim que a viu se aproximar, sentiu o estômago revirar.
Ela usava um vestido simples de algodão, com uma jaqueta por cima e o cabelo preso num coque despretensioso. Linda, sem esforço. Pronta para uma aventura? Ele perguntou, abrindo a porta do carro para ela. Sempre. Ela respondeu sorrindo. Caio a levou para um parque ecológico nos arredores da cidade. Caminharam por trilhas, conversaram sobre sonhos, falaram de infância e riram de situações bobas. Ele a ajudou a atravessar uma ponte de madeira estreita e, em vários momentos, os dois trocavam olhares carregados de desejo contido. Na volta, pararam para almoçar em um restaurante de comida caseira. Caio contou histórias de quando era criança, claro, omitindo os detalhes luxuosos de sua verdadeira vida. Preferiu dizer que trabalhava com administração de negócios, o que não era mentira. Apenas uma verdade incompleta. Mas a mentira começava a incomodá-lo. Ao deixá-la em casa, antes de ir embora, ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou novamente. Dessa vez com mais intensidade, como se estivesse tentando gravar aquele momento na memória. Lívia sentiu que estava se entregando de vez. Aquilo não era apenas uma paixonite. Ela gostava dele. Muito. Naquela noite, deitada na cama, mexendo no celular, decidiu pesquisar o nome Caio nas redes sociais. Era uma curiosidade boba. Ela só queria ver se achava alguma foto dele. Ela digitou no buscador. Caio Paulais Administração, o São Paulo. As primeiras imagens eram de desconhecidos, mas de repente, lá estava ele, uma reportagem de uma revista de negócios. Caio Lemos, o jovem CEO por trás da maior rede hoteleira do país. O sangue de Lívia gelou. Ela clicou na matéria. A foto mostrava exatamente o homem que ela tinha beijado 2 vezes nos últimos dias. A matéria detalhava a fortuna da família, os hotéis, os negócios milionários, as parcerias internacionais e, principalmente, mencionava o nome do pai dele, Antônio Lemos. O coração dela disparou. Idoso perdido no aeroporto. O homem que ela ajudou era o pai de Caio. Ela largou o celular no colo, as mãos trêmulas. 1000 coisas passaram por sua cabeça. Por que ele escondeu isso? Por que não me contou desde o início? Será que só estava se divertindo comigo, brincando com a garota simples da loja de conveniência? Na manhã seguinte, quando Caio entrou na loja com o mesmo sorriso encantador de sempre, ela não conseguiu disfarçar. O olhar dela estava diferente, magoado, decepcionado e, acima de tudo, ferido, ele percebeu na hora. O que aconteceu? Perguntou, se aproximando. Lívia respirou fundo, engoliu o nó na garganta e então disparou. Quem é você de verdade, Caio? Ele congelou. Como assim? Não brinca comigo. Ela ergueu o celular, mostrando a tela aberta na reportagem. Eu pesquisei, eu vi. CEO da Rede Lemo, filho de Antônio Lemo, o mesmo senhor que eu ajudei no aeroporto. O silêncio entre os dois foi imediato. Um abismo de palavras não ditas se abriu entre eles. Caio tentou se aproximar. Eu ia te contar, Lívia. Juro que ia. Quando? Depois que eu me apaixonasse de vez por você? Depois que você cansasse de brincar com a garota da loja de esquina? Os olhos dela marejaram. Não é isso. Eu só queria que você me conhecesse, como eu sou. Não como o homem milionário que todo mundo vê. Lívia balançou a cabeça com um olhar repleto de mágoa. Você podia ter confiado em mim desde o início. Ela tirou o avental, foi até o fundo da loja e desapareceu atrás da porta que levava ao depósito, deixando Caio sozinho no balcão, com um vazio enorme no peito. Pela primeira vez em muito tempo, o homem que tinha tudo percebeu que, dessa vez, podia perder o que mais importava. Os dias seguintes foram um tormento. Lívia tentava se convencer de que estava tudo bem, que aquilo era o melhor para ela. Mas a verdade é que, a cada manhã em que levantava da cama, sentia como se faltasse ar. As músicas que ela ouvia pareciam todas falar de despedidas. O café da loja parecia mais amargo. Os clientes, mais indiferentes. E o pior, ela sentia falta dele, falta do sorriso torto, do jeito como ele a olhava, como se o mundo inteiro desaparecesse, das conversas sem sentido que duravam horas, e principalmente dos beijos. No início ela se obrigou a ser forte.
Ignorou as mensagens de texto que ele mandava. Não respondeu às ligações. Quando ele apareceu na porta da loja 2 dias depois da discussão, ela simplesmente pediu para o colega atender o balcão, enquanto se escondia nos fundos, com os olhos marejados. Do outro lado, Caio vivia sua própria tempestade. Na cobertura, caminhava de um lado para o outro com o celular na mão, olhando as mensagens não respondidas. Ligava e desligava, apagava e reescrevia textos. Tudo o que queria era vê-la, ouvir a voz dela, explicar de verdade tudo o que sentia. Mas pela primeira vez na vida, o homem que sempre teve controle de tudo se viu completamente perdido. Nem mesmo os conselhos do pai ajudaram. "Filho", disse Antônio, durante um jantar silencioso, "às vezes, quando a gente gosta de verdade, o orgulho precisa ficar em segundo plano." Caio suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu só queria que ela me conhecesse sem os rótulos, sem saber que sou o dono de tudo isso. Pois e acabou machucando quem menos merecia." As palavras do pai ficaram ecoando na cabeça dele durante dias. Enquanto isso, Lívia tentava preencher o vazio com o trabalho. Fazia horas extras, ajudava os colegas, limpava prateleiras que nem precisavam de limpeza. Qualquer coisa para não pensar nele. Mas à noite, deitada na cama, a saudade vinha como um furacão. Ela lembrava do jeito como ele segurava a mão dela. Da risada fácil, das pequenas gentilezas, como quando ele a protegia da chuva com o próprio corpo, ou quando fazia questão de elogiá-la, mesmo nos dias em que ela se sentia invisível. Uma noite, ela não aguentou. Pegou o celular, abriu a última mensagem dele. "Eu só queria uma chance de te explicar. Me encontra, só por 5 minutos, por favor." Ela digitou um simples "oi", mas antes de enviar, apagou. A indecisão estava rasgando o peito dela por dentro. Enquanto isso, Caio continuava tentando. Mandou flores na loja. Ela recusou. Mandou uma carta escrita à mão. Ela não abriu. Naquela semana, até os funcionários da loja começaram a notar. Um deles comentou: "E aquele carinha, parou de vir, né? Achei que ia rolar alguma coisa." Ela apenas sorriu sem graça e disfarçou. Mas por dentro, estava desmoronando. Numa noite de sábado, depois de mais um dia exaustivo, Lívia desceu do ônibus e decidiu caminhar pelo bairro sem rumo. Precisava clarear a mente. Andou pelas ruas movimentadas, parou numa praça, sentou-se num banco e ficou ali olhando para o céu escuro. Foi então que, ao mexer no celular, viu algo que gelou seu corpo inteiro. Uma notícia local, publicada num site de fofocas. CEO da Rede Lemos cancela a aparição em evento de gala após rumores de crise. Emocional. Fontes próximas dizem que o empresário tem passado os dias isolado. Lívia sentiu o coração apertar. Ele estava sofrendo também. Por um instante pensou em ligar, mas a dúvida veio como uma avalanche. Será que eu ainda sou só mais uma na vida dele? Será que esse sofrimento é real ou só orgulho ferido de um milionário acostumado a ter tudo? Enquanto encarava a tela do celular, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. Longe dali, Caio, sentado na varanda da cobertura, olhava fixamente para o copo de uísque à sua frente. Havia perdido o apetite, o sono, e aos poucos estava perdendo a si mesmo. Naquela noite, antes de deitar, ele digitou mais uma vez uma mensagem. "Eu não desisti de você, Lívia. E nunca vou desistir." Desta vez ele não esperou uma resposta. Apenas bloqueou a tela do celular e fechou os olhos, sonhando com o dia em que teria uma segunda chance. Do outro lado da cidade, Lívia abraçou o próprio travesseiro e, em meio ao choro silencioso, sussurrou para si mesma: "Por que você não me contou desde o início, Caio? Por quê?" O distanciamento estava machucando os dois, e o orgulho se tornava o maior obstáculo entre eles. Mas o destino ainda tinha planos. Aquela segunda-feira amanheceu com um ar pesado. O céu estava cinza e uma névoa fina cobria os telhados da cidade. Lívia saiu de casa cedo, mais por necessidade de distração do que por vontade real. A loja de conveniência parecia mais silenciosa que o normal, como se o mundo soubesse que o coração dela ainda estava em pedaços. Mas, naquele dia,
Tudo estava prestes a mudar. Por volta das 11 horas da manhã, enquanto ela repunha as bebidas na geladeira, o celular no bolso começou a vibrar freneticamente. Quando o retirou, viu o número do hospital da cidade piscando na tela. Alô, do outro lado da linha, a voz aflita de uma enfermeira. Você é filha da dona Marta Santos? Sim, o que aconteceu? Sua mãe deu entrada agora há pouco. Passou mal em casa e foi trazida às pressas. Parece um problema no coração. Ela está sendo levada para a UTI. O mundo de Lívia parou. As mãos começaram a tremer. A visão ficou turva. Sem pensar duas vezes, largou tudo, pegou a bolsa e correu para fora da loja. O trajeto até o hospital pareceu eterno. Cada sinal vermelho, cada minuto no ônibus, era uma tortura. Assim que chegou, foi direto para a recepção, onde a atendente lhe deu a notícia. Sua mãe estava sedada, aguardando vaga para um procedimento urgente. Mas o custo era altíssimo. O convênio dela não cobre? Perguntou desesperada. Infelizmente não. E a vaga na UTI particular custa caro. Precisaremos de um sinal financeiro para iniciar. Lívia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não tinha aquele dinheiro. Não tinha sequer 1/3 do valor pedido. Sentada no banco do corredor, com as mãos cobrindo o rosto, ela chorava sem conseguir parar. Viu pessoas passando, médicos, enfermeiras, mas nada parecia fazer sentido. Até que algo inesperado aconteceu. Um dos médicos, com expressão apressada, se aproximou. A senhora Lívia Santos, ela levantou o olhar enxugando as lágrimas. Sim, o valor inicial já foi quitado. O procedimento vai começar em breve. Ela arregalou os olhos. O quê? Como assim? O médico apenas sorriu. Alguém fez uma transferência de forma anônima. Só pediram que disséssemos que você está em boas mãos. Lívia ficou estática. O coração bateu descompassado. Quem poderia ter feito aquilo? Então, como se uma peça de um quebra-cabeça finalmente se encaixasse, ela soube a resposta. Caio, sem perder tempo, pegou o celular e discou o número dele. O telefone chamou algumas vezes até cair na caixa postal. Mas ela não desistiu, mandou uma mensagem. Caio, foi você? Por favor, me responde. Minutos depois, enquanto ainda aguardava notícias da mãe, recebeu uma ligação. Alô? Ela atendeu com a voz embargada. Do outro lado, a voz dele. Foi, disse sem rodeios. Por quê? Perguntou ela, as lágrimas escorrendo. Porque eu te amo, Lívia. Porque eu não consigo mais fingir que não sinto sua falta. Porque, se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que quando a gente ama de verdade, a gente faz o que for preciso. Ela ficou em silêncio, o peito apertado. As lágrimas caíam sem controle. Eu não queria que você pensasse que eu estava tentando comprar seu perdão. Ele continuou. Mas quando soube da sua mãe, eu simplesmente não consegui ficar parado. Lívia apertou o celular contra o ouvido. Caio, me deixa te ver. Por favor. Só uma vez. Sem explicações, sem cobranças. Só me deixa te abraçar. Ela respirou fundo. Eu tô no hospital municipal, setor de emergência cardíaca. Tô indo para aí. Cerca de 20 minutos depois, Caio apareceu na porta da recepção. Usava uma jaqueta simples, calça jeans, mas o olhar carregava uma mistura de angústia e esperança. Quando os olhos dos dois se encontraram, Lívia levantou-se de imediato. Caminharam um até o outro como se o corredor inteiro não existisse. E quando ele abriu os braços, ela se jogou neles. O abraço foi apertado, longo, desesperado. Eu senti tanto a sua falta. Ela sussurrou, com o rosto enterrado no pescoço dele. Eu também. Todos os dias. Respondeu ele, acariciando os cabelos dela. Por alguns minutos ficaram apenas assim, juntos. Como se o tempo precisasse parar para aquele reencontro acontecer da forma certa. Caio afastou-se, só o suficiente para olhar dentro dos olhos dela. Eu sei que errei, mas eu nunca menti sobre o que sinto por você. Ela sorriu em meio às lágrimas. Eu sei, eu só precisava de um sinal e acho que... Ela olhou ao redor indicando a situação. Não tem sinal maior que esse.
Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e, sem esperar mais um segundo, a beijou. Dessa vez, o beijo foi urgente, intenso, carregado de tudo o que haviam guardado nas últimas semanas. Saudade, mágoa, desejo. E, acima de tudo, amor. As pessoas ao redor olharam, mas eles não ligaram. Naquele instante, só existia ele e ela. Caio afastou-se devagar, encostando a testa na dela. Agora que te encontrei de novo. Não vou te perder. Lívia sorriu com o coração finalmente leve. Também não quero mais te perder, Caio. Enquanto os dois se abraçavam novamente, o médico saiu da sala com uma notícia. A cirurgia da sua mãe foi um sucesso. E ali, naquele mesmo corredor onde ela havia chorado de medo e solidão horas antes, Lívia chorou de felicidade. O destino havia dado a eles uma segunda chance. Os dias seguintes passaram como um sopro, mas com uma intensidade que Lívia jamais esqueceria. Sua mãe, Dona Marta, estava em recuperação, ainda no hospital, mas já acordada e sorrindo como há tempos não fazia. Os médicos diziam que, se não fosse pela agilidade no tratamento, talvez o desfecho tivesse sido muito diferente. Lívia sabia. Não tinha palavras suficientes para agradecer. Enquanto passava as noites ao lado da mãe no hospital, recebia mensagens constantes de Caio. Ele se oferecia para levar comida, trazer mantimentos, ficar com ela nos horários de visita e principalmente oferecia algo que ela estava precisando muito: companhia, carinho e amor. Uma semana depois da cirurgia, numa manhã ensolarada de domingo, Caio apareceu no quarto com um buquê enorme de girassóis, as flores favoritas da mãe de Lívia. "Bom dia, Dona Marta", ele disse, entrando com aquele sorriso que já era impossível de ignorar. "Mas que rapaz bonito é esse?", brincou ela, mesmo ainda se recuperando. Lívia riu, sentindo o coração aquecer com a cena. Aos poucos, Caio foi se aproximando não só de Lívia, mas de toda a família dela. Passou a buscar a jovem na loja de conveniência, às vezes a esperava na saída. Outras vezes levava marmitas feitas pela própria cozinheira da cobertura. Lívia, ainda desconfiada no começo, começou a perceber que o homem que a visitava com frequência, que a beijava com ternura, que a fazia rir até nas piores manhãs, era o mesmo Caio de antes, milionário ou não. Ele era o homem por quem ela havia se apaixonado. Certa tarde, depois de um passeio no parque, Caio parou o carro num mirante com vista para a cidade. O pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados e dourados. "Quero te mostrar uma coisa", ele disse, puxando um envelope do bolso. Lívia franziu a testa, curiosa. "O que é isso?" "Um contrato", ela arregalou os olhos. "Como assim?", Caio riu. "Calma, não é nada relacionado a dinheiro ou negócios. É um contrato de sinceridade", ela riu também. "Contrato de quê?" "Tá tudo escrito aí." Lívia abriu o envelope e leu em voz alta. "Eu, Caio Lemos, me comprometo a ser 100% verdadeiro com Lívia Santos daqui em diante. Sem segredos, sem mentiras. Apenas o que sinto, apenas o que sou." Ela mordeu o lábio, emocionada. "Você é um bobo, mas um bobo apaixonado." Ele respondeu, segurando as mãos dela. Ele a puxou para mais perto e ali mesmo, sob o céu, colorido de fim de tarde, a beijou como se o mundo inteiro tivesse parado só para eles. Na semana seguinte, Caio fez questão de levar Lívia para conhecer o verdadeiro mundo dele. Apresentou-a ao prédio sede da rede de hotéis Lemos, mostrou seu escritório e até a levou para um jantar num dos restaurantes mais famosos da cidade, um que ela só conhecia de nome, através de revistas. "Tá nervosa?", ele perguntou enquanto o maître os conduzia até a mesa reservada. "Um pouco", ela respondeu, olhando ao redor. "Relaxa. Hoje você é a mulher mais importante dessa sala." Lívia sorriu, o coração transbordando de felicidade. Durante o jantar, Caio não tirou os olhos dela um só segundo. "Eu sei que tudo aconteceu muito rápido, mas eu preciso te dizer, você mudou a minha vida." Ela segurou a mão dele por cima da mesa. "E você mudou a minha." Ao fim da noite, enquanto caminhavam pelo calçadão, ele a puxou de surpresa, abraçando-a por trás. "Sabe aquela promessa que fiz, de não te perder nunca mais?" "Sei", ela disse, sorrindo.
Vou cumpri-la todos os dias, enquanto você me permitir. Lívia virou-se de frente para ele, colocou as mãos no rosto dele e o beijou com tanto amor que por alguns segundos eles esqueceram onde estavam. E, do outro lado da cidade, Antônio Lemos, o pai de Caio, assistia às imagens de segurança do restaurante pelo celular, sorrindo de orelha a orelha. Finalmente. Meu filho entendeu o que é amar de verdade, murmurou ele. Meses depois, Lívia trocou de emprego. Caio a ajudou, mas com uma condição. Ela queria conseguir tudo pelo próprio mérito. Aceitou uma vaga no departamento de eventos de um dos hotéis da rede, onde seu talento para lidar com pessoas logo se destacou. Quanto aos dois, bem, os dois seguiram juntos, firmes, apaixonados e sem mais segredos. Naquela mesma varanda da cobertura, onde Caio havia tantas vezes se sentido sozinho, agora, aos domingos, ele tomava café da manhã abraçado com Lívia, rindo, planejando viagens, sonhando com um futuro juntos. E todas as vezes que ele a beijava, fazia questão de sussurrar ao pé do ouvido. Tudo começou, com um simples gesto de bondade no aeroporto. E hoje, você é o meu maior destino. Lívia sorria, fechava os olhos e deixava o amor acontecer.